Bradesco, entre nós você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo indiciou hoje o homem suspeito de ter provocado a morte de uma torcedora do Palmeiras no começo do mês passado. Em depoimento, o flamenguista ficou calado. A defesa contesta a versão da polícia. Jonathan Messias dos Santos, de 33 anos, chegou ao departamento de homicídios no meio da tarde. Ele está preso temporariamente desde o dia 25 de julho e ainda não havia sido ouvido pela polícia. Segundo a diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o interrogatório serviu para confrontá-lo com as provas colhidas na investigação da morte da torcedora Gabriela Anelli, de 23 anos. Segundo o advogado de Jonathan, ele não foi o responsável por arremessar a garrafa que provocou a morte de Gabriela. Ele falou para mim que ele não atirou a garrafa contra a menina. Ele não atirou. Isso é claro. E com base nos laudos lá apresentados pela polícia, também não há nenhuma prova técnica sobre isso. Até mesmo pela legalidade da prova. Os vídeos utilizados não têm nenhum embasamento, são vídeos editados. A investigação chegou até Jonathan após uma reviravolta. O primeiro suspeito foi solto, o sistema de reconhecimento facial do estádio ajudou na identificação dele. A defesa de Jonathan aguarda o julgamento de um habeas corpus para que ele responda ao processo em liberdade e deve contratar uma perícia particular. A polícia indiciou Jonathan Messias dos Santos por homicídio doloso, quando há intenção de matar, qualificado por motivo fútil, crime com pena prevista de 12 a 30 anos de prisão. Também deve pedir à Justiça, nos próximos dias, a conversão da prisão dele de temporária para preventiva. Eu estou muito certa de que pode ter uma linha de defesa, mas desqualificar o nosso trabalho, aí isso não. Veja agora outros destaques do dia. Na cúpula da Amazônia, Lula cobra cooperação entre países para preservar a floresta. Crise na saúde e na educação de São Paulo na gestão Tarcísio. Por hora, 10 pessoas buscam a justiça para conseguir atendimento em hospitais do estado. E depois da polêmica dos livros digitais, escolas técnicas e faculdades de tecnologia de São Paulo entram em greve. Projeto que garante manutenção de empregos deve ter tramitação acelerada na Câmara. E na série especial das 7 mortes em brigas de torcida este ano no Brasil, 3 foram no Rio de Janeiro. Oferecimento: Bradesco, não anote senhas no seu celular. Hoje é o Dia Mundial do Combate ao Colesterol. A data chama a atenção para um problema silencioso que agrava as doenças cardiovasculares. Só este ano, mais de 240 mil pessoas morreram por complicações cardíacas no país. Um teste simples e rápido, e em 5 minutos o resultado está na mão. E foi assim que a Franciette descobriu que está com colesterol alto. Eu fiz 2 anos atrás, estava no limite. Mas como a gente fica no decorrer do dia, a correria do dia a dia, a gente acaba até esquecendo da gente, né? Agora eu vou me cuidar, de verdade. Preciso, né? No Dia Mundial de Combate ao Colesterol, passageiros do metrô de São Paulo participaram de uma ação de conscientização da doença. Os testes foram realizados gratuitamente. A Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que 4 em cada 10 brasileiros adultos têm colesterol alto e eles não fazem ideia do risco que estão correndo. Vamos imaginar que estes canudos aqui são as veias do nosso corpo. O colesterol nada mais é do que a gordura que o sangue carrega. Em níveis normais, o sangue passa tranquilamente pelas veias, mas quando as taxas de colesterol estão elevadas, começam a criar algumas plaquetas, dificultando a passagem do sangue. Em casos mais graves, a veia fica completamente entupida. E aí que acontecem os infartos ou então os acidentes cerebrais. O LDL, chamado de colesterol ruim, é o mais preocupante. Em níveis elevados, provoca doenças cardíacas. Alguns fatores podem agravar o problema,
como explica esse cardiologista do Hospital Moriá. Se esse colesterol estiver normal, adote hábitos saudáveis, faça prática de atividade física, não seja obeso, não fume, não seja sedentário, não seja estressado. E se esse colesterol estiver alto, procure um médico. Vai abaixar com dieta e, às vezes, com remédios e deve ser feito anualmente a avaliação. A polícia do Rio investiga o assassinato de um ex-vereador que já foi testemunha no inquérito sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A perícia foi realizada na padaria onde o crime aconteceu. O ex-vereador Jair Barbosa Tavares, de 53 anos, conhecido como Zico Bacana, o irmão dele e um segurança foram mortos a tiros por homens que passaram de carro disparando. A família relaciona traficantes de drogas aos crimes. Eles sofrem ameaça todo dia. Meu tio sofria ameaça todo dia. A gente sofria ameaça. Eles falavam que ia arrancar a cabeça do meu tio, que ia matar, ia fazer acontecer. Zico Bacana era policial militar. Em 2008, chegou a ser citado na CPI das milícias como um dos chefes de uma organização criminosa, mas não foi indiciado. Foi eleito pela primeira vez em 2016, junto com Marielle Franco. 4 anos depois, prestou depoimento como testemunha no inquérito que apura as mortes da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Nenhum envolvimento ficou comprovado. A morte do ex-vereador é a 5ª que ocorre com pessoas envolvidas na investigação sobre os assassinatos de Marielle e Anderson. A Polícia Civil apura ainda o motivo da execução de Zico Bacana. Agentes procuram por imagens de câmeras de segurança e testemunhas que possam esclarecer o que aconteceu. Essa não foi a primeira vez que o ex-vereador sofreu um ataque. Em 2020, ele chegou a ser atingido por um tiro de raspão. A investigação sobre Marielle e Anderson segue em sigilo. Nesta segunda-feira, Maxwell Simões Correia Júnior se entregou à polícia. Ele é filho do ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, o Suel, preso suspeito de participação nas mortes da vereadora e do motorista. Pai e filho são investigados no inquérito sobre uma quadrilha que explora serviço clandestino de TV. Há suspeita de que o dinheiro obtido com esquema ilegal tenha sido usado para ajudar as famílias de Elcio de Queiroz e Rony Lessa, depois que os dois foram presos no caso Marielle. O número de ações judiciais de pacientes que processam o Estado de São Paulo para ter acesso à saúde aumentou no primeiro trimestre desse ano. 10 pessoas por hora buscam a justiça para conseguir uma cirurgia e até medicamentos. O desespero é de quem implora por atendimento e encontra o descaso. Não, está morrendo na sala desde 9 horas da manhã e ninguém faz nada. Só isso eu vim pedir um médico. 10 médicos dentro de uma sala sem fazer nenhuma hora desse. Isso não cabe. É uma emergência. A paciente é uma idosa de 74 anos. Dona Neide perdeu a consciência depois de cair e bater a cabeça em casa. Socorreram assim, pegaram ela, colocaram uma cadeira de roda, enfaixaram a cabeça dela e deixaram na sala lá. O atendimento de urgência virou caso de polícia e mais confusão. O descaso foi registrado no Hospital Geral de Pedreira, na Zona Sul de São Paulo, uma unidade estadual onde sobram reclamações. Eu cheguei aqui, era 9h13 da manhã, está demorando muito, moço. Olha a hora que eu cheguei aqui sem comer. Os flagrantes na emergência se repetem em hospitais estaduais. Desde o início do ano, quando começou o governo de Tarcísio de Freitas, ficou mais difícil o acesso à saúde pública. A escassez no atendimento levou o Estado de São Paulo a acumular ações judiciais de pacientes que precisam de consultas, exames, cirurgias e até remédios. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, são mais de 22 mil processos só nos primeiros 3 meses desse ano. Um número maior do que o mesmo período do ano passado. Hoje, a cada 1 hora, 10 pessoas recorrem à Justiça para conseguir acesso à saúde no Estado de São Paulo. Esse defensor público explica que a omissão do Estado na área da saúde custa caro aos cofres públicos. E diz ainda que buscar a justiça é a única alternativa para quem depende do Sistema Único de Saúde. Precariza, não dá atendimento adequado, as pessoas não recebem atendimento na hora certa, aquilo que ia ser resolvido na atenção básica ou na atenção secundária de forma rápida,
fácil e a menor custo, vai cronificando e a pessoa vai parar na emergência quando está quase morrendo. E aí o tratamento é muito caro. Para essa família, não deu tempo. Nós tivemos que entrar com 2 mandados de segurança. Nesse segundo mandado de segurança nós tivemos êxito, mas antes da gente conseguir protocolar, a liminar, ela veio a falecer. Helenilda Maria da Silva tinha 33 anos. Uma tomografia detectou nódulos no pulmão dela. Ela teria que fazer uma biópsia, que eles falaram que tinha que ser uma biópsia com urgência, que o caso dela era grave. A manicure entrou na fila para a cirurgia no dia 31 de março. Um mês depois, sem respostas, a família processou o governo do estado. E após uma decisão judicial, conseguiu a vaga para que Helenilda fizesse a cirurgia. Mas com a demora, o estado de saúde da manicure piorou. Helenilda, que tinha 2 filhas, morreu no início de maio sem atendimento. Ela só pedia pra gente, ela falava, gente, pelo amor de Deus, me ajuda, não me deixa morrer. Causa revolta, indignação, Porque a gente sabe que se o Estado não tivesse sido omisso, ela poderia estar viva hoje em dia. Nós pedimos entrevista ao secretário estadual da Saúde, Eleusis Paiva, mas ele afirmou, por meio da assessoria, que não tem agenda para falar sobre o aumento das ações judiciais relacionadas ao acesso à saúde em São Paulo, desde o início do governo de Tarcísio de Freitas. Insistimos no prédio da Secretaria Estadual da Saúde para tentar conversar com o secretário, mas fomos informados que ele não estava. O secretário não está. Ele não está? Não, não está em agenda. A secretaria mandou essa nota onde afirma que grande parte dos serviços de saúde foi represada por causa da pandemia e que isso aumentou a demanda nas unidades. Informou ainda que o Hospital Geral de Pedreira classifica o risco de urgência dos pacientes para priorizar atendimentos. Já sobre a ida da Polícia Militar na unidade, registrada pela reportagem, disse que a confusão foi motivada pelos familiares da paciente que estavam na sala de emergência, o que é proibido. Mais de 100 unidades de escolas técnicas e faculdades de tecnologia entraram em greve em São Paulo. As instituições são administradas pelo governo estadual. Professores criticam o governador Tarcísio de Freitas pela falta de estrutura nas instituições e também pela ausência de diálogo com os profissionais da educação. A manifestação começou em frente ao complexo que já foi a sede histórica do Centro Paula Souza, autarquia do governo de São Paulo, que administra as mais de 300 unidades de FATECs e ETECs no estado. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores, o prédio foi cedido pelo governador Tarcísio de Freitas para uma faculdade particular. Informação que deixou a categoria indignada. Esse é um prédio público, tombado. É o primeiro prédio do Centro Paula Souza. Ele foi o primeiro prédio da FATEC São Paulo, onde tiveram as primeiras aulas, onde foi a primeira sede da administração central. Os manifestantes reclamam do reajuste salarial de 6% que a administração Tarcísio deu aos profissionais e que entrou em vigor este mês. Deu o quê? R$100 pelo meu salário? A gente ganha muito pouco. As ETECs são unidades públicas de ensino que oferecem cursos técnicos de ensino médio. Já as FATECs são faculdades de tecnologia, com cursos como aeronáutica e mecânica. Juntas, as instituições têm quase 320 mil alunos matriculados em todo o estado de São Paulo. O protesto contra a gestão de Tarcísio de Freitas deu início a uma paralisação por tempo indeterminado. Os servidores também cobram bonificação por resultados, plano de carreira e melhor estrutura nas escolas. Tem escolas aí que a estrutura é bem complicada, o diretor faz milagre para poder dar conta, porque o Centro Paula Souza mesmo não atende. E aí a gente tem problemas básicos, assim, as condições são complicadas, principalmente porque o governo do estado parece que brinca com os professores. O Centro Paula Souza disse que a bonificação por resultados será paga até outubro e que o reajuste salarial da categoria foi acima da inflação. Também afirmou que o estudo para o novo plano de carreiras está em andamento. A situação de todos os trabalhadores do Paula Souza é precária, porque o governo pede um voto de confiança e o que a gente recebe? O Centro Paula Souza disse que um processo está em andamento para permitir o uso do prédio da autarquia para abrigar um museu sobre a história da população negra, mas não comentou a possibilidade de ceder o espaço para uma faculdade particular. Olha, o ônibus é de longe o meio de transporte coletivo mais usado do Brasil. Uma
pesquisa divulgada hoje mapeou os problemas do setor e mostrou que 6 em cada 10 empresas já tiveram coletivos assaltados. Cerca de 107 mil ônibus transportam milhões de passageiros pelas cidades do Brasil. No levantamento da Confederação Nacional do Transporte, chamam a atenção os dados sobre a segurança. 40% das empresas dizem ter sido vítimas de atos de depredação e 59% já tiveram ônibus assaltados. Motorista há 20 anos e assaltado 4 vezes, Fernando acredita que a falta do cobrador favoreceu os ladrões. A gente fica mais vulnerável, né? Porque o dinheiro está ali com a gente o tempo todo, o instante todo. A retirada do cobrador é um movimento que acontece há anos, desde a implantação dos bilhetes eletrônicos. Hoje, 90% das empresas operam sem o cargo. O ônibus é responsável por 90% das viagens de transporte coletivo no Brasil. A pesquisa, que ouviu mais de 1.500 empresas que operam no país, ainda revelou que o preço do combustível é a principal dificuldade para o setor. O levantamento foi feito no ano passado, quando o diesel estava bem mais caro. Em dezembro, era vendido no país em média por R$ 6,25. Hoje, segundo a Agência Nacional do Petróleo, o litro custa R$ 4,94 e 51% das empresas não recebem subsídio do governo. A gente passou por um período de variação, de elevação do preço do petróleo muito grande. O diesel disparou nos últimos 2 anos. Esse ano houve uma mudança na formulação da política e agora está havendo uma certa previsibilidade. Os preços têm conseguido ficar um pouco mais estáveis e essa é uma ótima notícia, porque esse é o principal insumo, ele é o maior gerador de custos dentro da empresa. Para tentar reduzir custos com combustível, as empresas buscam sempre ter ônibus cheios. Do outro lado estão os passageiros. Nas maiores cidades do país, as principais queixas são sobre a demora e a lotação. Em Belo Horizonte, não é diferente. E é muito lotado, a gente chega aqui, tem muita fila de manhã para ir trabalhar. Tá complicado, né? Muitas pessoas em pé, tem horas que os ônibus atrasam demais e as pessoas perdem horário no serviço. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte defendeu que sejam ampliadas as faixas exclusivas para ônibus, para reduzir os atrasos, que, de acordo com o sindicato, fazem aumentar a lotação. O projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento para os 17 setores que mais empregam no Brasil deve ter a tramitação agilizada na Câmara dos Deputados. O Luiz Fara Monteiro, em Brasília, tem os detalhes dessa informação. Boa noite, Fara. Oi, Celso, muito boa noite para você, para a Cris e para todos que nos acompanham. Uma expectativa grande entre o setor produtivo, né, Celso? Porque se a desoneração terminar, que está previsto para o dia 31 de dezembro, a economia brasileira pode enfrentar uma grave onda de demissões. A relatora do projeto, que pode manter a redução dos custos trabalhistas de 17 setores, deputada Anny Ortiz, do Cidadania, vai aceitar o texto enviado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado em junho, sem mudanças. O projeto permite que a contribuição previdenciária paga por empresas de 20% sobre os salários dos funcionários seja substituída por alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta do negócio. O projeto prevê ainda que a desoneração seja mantida até 2027. A relatora quer agilizar a discussão e votar o projeto diretamente no plenário da Casa, em regime de urgência. Agora, por agosto e setembro, é o momento que as empresas fazem os seus planejamentos orçamentários. Então, as empresas acabam tendo que fazer 2 orçamentos para poder se programar para o ano que vem, porque se não houver mais a desoneração da folha, o aumento do gasto das empresas ele é considerável. Então, aumentando esse gasto, com certeza, teremos aí milhões e milhões de novos desempregados no país, um país que nós sabemos que as taxas aí de desemprego já batem 9%. Para compensar a prorrogação da desoneração, o projeto também estende pelo mesmo período de 4 anos o aumento de 1% na alíquota da COFINS Importação, imposto cobrado sobre produtos importados. Seria uma forma de aliviar os cofres públicos para manter aquecida a geração de empregos.
Segundo dados da Brascom, Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, 1.200.000 vagas foram criadas entre 2018 e 2022, no último período de prorrogação do benefício. O levantamento também mostra que, se a medida não fosse adotada, a reoneração aos setores teria causado a perda de 1.600.000 postos de trabalho entre 2018 e 2022. As demissões teriam gerado uma perda de mais de 34 bilhões de reais ao INSS, em contribuições previdenciárias de empresas e empregados, que deixariam de ser recolhidas. Para não ter de fechar vagas, setores como confecção e vestuário, calçados, construção civil, call center, comunicação, empresas de construção e obras de infraestrutura, fabricação de veículos, máquinas e equipamentos, por exemplo, precisam que a medida seja prorrogada. O custo da desoneração, da volta, né, de terminar com a política de desoneração para as empresas é altíssimo. Esses 17 setores, eles são os maiores empregadores do país, são quase 9 milhões de empregados formais. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, divulgou hoje um estudo sobre os impactos da reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados e que está agora no Senado. Pelas contas do Ministério, a junção de ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI poderá ter alíquota de 25,45%. Segundo Fernando Haddad, comparadas à situação atual, as mudanças podem significar cerca de 7 pontos percentuais a menos de impostos sobre bens e serviços. O estudo foi entregue ao senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que é o relator da reforma tributária no Senado. Anderson Torres negou omissão durante a invasão às sedes dos 3 poderes e disse que o documento com detalhes de um suposto golpe era fantasioso e iria para o lixo. Anderson Torres foi à comissão usando tornozeleira eletrônica. Ele ficou preso preventivamente por 4 meses, em regime fechado. E agora cumpre medidas cautelares por suposta omissão nos atos de 8 de janeiro. Torres chamou de aberração o documento, que seria um rascunho de golpe encontrado na casa dele pela Polícia Federal. Uma fantasiosa minuta que vai para a coleção de absurdos que constantemente chegam aos detentores de cargos públicos. Basta uma breve leitura para que se perceba ser imprestável para qualquer fim, uma verdadeira aberração jurídica. Esse papel não foi para o lixo por mero descuido. Anderson Torres também disse que não tinha como prever os acontecimentos de 8 de janeiro. O ex-secretário viajou aos Estados Unidos 2 dias antes do ataque. Essa foi a imagem que eu viajei com ela na cabeça, de pouquíssimas pessoas naquela sexta-feira, dia 6, nos acampamentos. Eu jamais ia imaginar que aquilo ia acontecer, que aquilo ia virar de novo e se tornar o 8 de janeiro. Quando eu viajei, não havia informação de inteligência. Anderson Torres afirmou também que houve falha grave da Polícia Militar aqui do Distrito Federal por não seguir o protocolo de ações integradas. Esse plano previa o isolamento da Praça dos 3 Poderes. O ex-secretário de Segurança Pública, que também é delegado da Polícia Federal, é investigado por omissão e conivência com os atos de vandalismo no Congresso, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. A relatora da CPMI quer realizar uma acareação entre Torres e o ex-diretor da Polícia Federal na Bahia, Leandro Almada. Torres negou que tenha orientado a PF a fazer, junto com a Polícia Rodoviária Federal, operações de trânsito durante o segundo turno das eleições de 2022. Almada disse que o assunto foi discutido. Durante a sessão, os parlamentares também discutiram uma possível nova convocação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Integrantes da comissão querem esclarecer os indícios da tentativa de venda de joias nos Estados Unidos. A Polícia Federal teria encontrado mensagens que comprovariam as suspeitas. Você acompanhou as principais notícias do dia aqui em Brasília. Voltamos ao estúdio do JR em São Paulo com Cris e Celso. Obrigado, Fara. E amanhã o ministro da Casa Civil, Rui Costa, presta depoimento à CPI do MST na Câmara, na condição de convocado. Vamos com a previsão do tempo? Depois de uma semana de calor intenso, os paulistas e os cariocas puderam respirar melhor. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Deu para respirar. Esse tempo virou graças à frente fria, foi isso mesmo? Isso mesmo, Cris. Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos aí de casa. Neste momento, ela está perto do Rio de Janeiro e amanhã se desloca para o oceano.
Nesta quarta, apenas os ventos do mar e uma circulação de ar quente no sul devem provocar chuva pelo Brasil. Em todas estas áreas aqui em destaque no mapa, tem chance de tempestades com ventanias, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Entre o norte de São Paulo e o interior do Pará, tempo firme e umidade do ar bem abaixo do ideal. Em Curitiba, máxima de 17 graus. No Rio de Janeiro, faz até 26. Em Cuiabá, 39. No Recife, 29. E em Belém, até 33. Atenção, Florianópolis, Litoral e Vale do Itajaí, Santa Catarina. O mar fica agitado e a chuva pode causar alagamentos e deslizamentos. Em São Paulo, pode chover fraco e a temperatura sobe até 26. Em Macapá, chuva, sol, raios e até 32 graus. Em Brasília, dia seco, com máxima de 30. Tempo delivery para o Geraldo, que é de Salvador, na Bahia. Opa, vamos lá, Geraldo. Boa noite para você. A sensação de tempo abafado continua até o fim da semana. A chuva que ocorrer nos próximos dias é passageira e bem isolada, viu? Nesta quarta, máxima de 30. Na quinta, faz 28 e na sexta, até 29 graus. A Silvia e o Ronald são de Itaguaí, Rio de Janeiro. Vamos para lá. Silvia, Ronald, boa noite para vocês. A trégua no calorão dura só mais esta quarta-feira. A partir de quinta, o sol volta e a temperatura sobe muito rápido. Amanhã chove e faz 25 graus. Na quinta, 29, olha só na sexta, até 33. Mande você também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. E segue a gangorra do tempo. Segue, haja saúde, né? Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Você vai ver a seguir: queda de helicóptero militar deixa 2 mortos em Goiás. Cerca de 7 bilhões de reais esquecidos no sistema financeiro ainda não foram resgatados, segundo o Banco Central. A administração do governador Tarcísio de Freitas enfrenta agora mais uma polêmica depois da decisão de recusar os livros didáticos oferecidos pelo Ministério da Educação. Um deputado estadual acionou o Ministério Público de São Paulo para pedir o afastamento do secretário de Educação, Renato Feder, por conflito de interesses. Professores preocupados e sem saber como ficará o ensino diante das novas diretrizes da administração Tarcísio de Freitas para a educação. Segundo eles, as escolas não têm infraestrutura para imprimir o próprio material, como foi decidido no recuo mais recente do governo Tarcísio. As escolas têm impressora, só que não tem nem folha de sulfite para que seja impresso esse material. E esse material não foi feito, inclusive, para ser impresso. A confusão começou no início de agosto. O governador Tarcísio de Freitas anunciou uma revolução no ensino público de São Paulo. Ele rejeitou mais de 10 milhões de livros impressos do Ministério da Educação e anunciou que as escolas estaduais receberiam apenas material digital. Não tem internet em todas as escolas. Quando tem, não funciona direito, até para a gente fazer a chamada digital. É um desastre. Diante da repercussão negativa, Tarcísio de Freitas voltou atrás na decisão de ensino com conteúdo apenas digital e afirmou que o Estado usaria o próprio material didático impresso nas escolas, mas não explicou quem vai pagar a conta. Especialistas em educação avaliam que imprimir apostilas não é uma solução. O material pensado para uso digital não teria a mesma utilidade quando transferido para o papel. Não há como interagir com alunos e professores e nem usar links para navegar na internet. Por tudo isso, eles criticam a opção de abrir mão do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, que já estaria disponível e sem custos para o governo. Significa que ele está abrindo mão de uma política de Estado muito importante e muito estruturante para a educação no Brasil nos últimos anos. Por que os livros que atendem, no geral, a todos os estados, não conseguem atender a demanda do estado de São Paulo? Para essa pesquisadora, o governador demonstra pouca experiência em administração pública. Essa corrida levou justamente a um mau passo. Não há lugar no mundo onde a criança ou o estudante use apenas a tecnologia. A Secretaria da Educação disse que permanece ativa no programa para a distribuição de livros literários e que a Educação de São Paulo tem material próprio alinhado ao currículo do Estado.
A ideia é aumentar o número de equipamentos tecnológicos para os estudantes. Mas o que seria uma inovação virou um novo problema para o governador Tarcísio de Freitas e a equipe. O secretário de Educação do governo, Renato Feder, é sócio justamente de uma empresa que fornece computadores e tablets para as escolas. Hoje, o deputado estadual Emílio de Souza acionou a Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo para pedir o afastamento do secretário por conflito de interesses. A Secretaria de Educação respondeu em nota que o contrato com a empresa responsável por fornecer computadores foi firmado em 2022, antes do secretário Renato Feder assumir a pasta, e que já respondeu a uma apuração sobre o assunto no Ministério Público. A Polícia Civil do Paraná e o Ministério Público do Estado realizaram uma operação contra uma quadrilha de traficantes que usava caminhões frigoríficos para transportar drogas que vinham do Paraguai. Os criminosos lavavam o dinheiro com a compra de carros e imóveis de luxo. Mais de 100 mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos no Paraná e também em Santa Catarina e Pernambuco. A investigação começou há 6 meses e descobriu que o grupo abastece grandes facções do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de estados do Nordeste. Em Toledo, no oeste do Paraná, um dos chefes da quadrilha foi preso. A casa do suspeito de ser o contador do tráfico também foi alvo dos investigadores. Segundo a polícia, a droga era trazida do Paraguai e transportada em fundos falsos de caminhões frigoríficos para driblar a fiscalização. Então, o eventual rompimento do lacre pode acarretar a perda de todo o produto carregado. Então, dificulta uma operação de fiscalização por parte dos policiais rodoviários que normalmente fiscalizam essas cargas. Durante a investigação, a polícia conseguiu identificar a fortuna da quadrilha e bloquear cerca de 28 milhões de reais dos criminosos. O dinheiro obtido com o tráfico era disfarçado com a compra de imóveis e carros de luxo no litoral de Santa Catarina. O número de presos não foi divulgado e a polícia agora investiga outros suspeitos de participação no esquema, entre eles um policial civil de São Paulo. Os elementos colhidos agora vão dar maior respaldo sobre a efetiva participação dele, mas nesse primeiro momento ele está afastado das suas funções enquanto policial civil. Um helicóptero da Marinha caiu hoje no interior de Goiás durante um treinamento militar. 2 pessoas morreram e outras 7 ficaram feridas. As imagens foram feitas logo após a queda do helicóptero. De longe, no meio do mato, dá para ver uma fumaça escura provocada pelo acidente. Esta foto mostra militares posicionados para o resgate. O helicóptero que caiu é um UH-15 Super Cougar, do 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral da Marinha. É uma aeronave tática para viagens de longa distância, capaz de operar em condições de baixa visibilidade. 14 militares estavam no helicóptero. A Marinha informou que 2 morreram na queda. Os feridos foram levados para hospitais de Brasília e de Goiás. A aeronave caiu no início da tarde durante um exercício militar aqui em Formosa, em Goiás, a 78 quilômetros de Brasília. A Marinha informou que a Comissão de Investigação de Acidentes Aeronáuticos já começou a apurar as causas da queda e que está prestando todo o apoio às vítimas e parentes. Drex. Esse é o novo nome do Real Digital, a moeda virtual anunciada pelo Banco Central. Então vamos saber dos detalhes com a Patrícia Lages. Oi, Pati, boa noite. A previsão é que entre em funcionamento, entre em uso o Drex a partir do ano que vem, não é isso? É isso mesmo, Cris. Boa noite para você, Celso. Boa noite para você de casa. O Real Digital já vinha sendo testado desde 2022, mas a expectativa é de que as pessoas comecem a utilizar o Drex no fim de 2024. A utilização da moeda digital requer muita tecnologia para oferecer segurança ao consumidor. Mas o uso deve ser bem simples e automático, assim como o Pix. Além disso, o Drex promete reduzir as burocracias e os custos em operações de compra e venda, porque todo o processo vai ser digitalizado. Na compra e venda de um carro, por exemplo, a operação requer uma série de coisas. É um contrato, o pagamento e, por fim, a transferência do bem. Agora, com o Drex, tudo isso aqui, o contrato, a transferência e os dados de cobrança, vão ser transformados num único código chamado token. E aí, quando o comprador faz o pagamento utilizando esse código, o carro é automaticamente transferido
para o novo comprador. Tem muito intermediário que vai ficar para trás, né, Paty? Tem, Cris. A burocracia também diminui, mas parece que vai ser preciso pagar para usar o Drex? Verdade, Cris. Olha, ainda não se sabe como é que vai ser feita essa cobrança e nem os valores, mas as operações com o Drex não serão gratuitas. Como o uso da moeda do Drex sempre vai estar associado a um serviço financeiro, a prestação desse serviço é que vai gerar despesas e, de alguma forma, elas serão repassadas ao consumidor. Agora, o que o Banco Central promete é que, mesmo não sendo gratuito, a automatização dos processos com o Drex vai trazer mais economia para o bolso do consumidor. Cris, Celso. É ver para crer, Paty. Obrigada. Vamos esperar, né, Cris? Veja a seguir, Lula abre a cúpula da Amazônia em Belém e houve crítica do presidente da Colômbia. E na série especial, da alegria ao luto, famílias buscam respostas para mortes nas brigas entre torcidas. 37 milhões de brasileiros ainda não sacaram aquele dinheiro esquecido em bancos e instituições financeiras. O valor total, Celso, supera os 7 bilhões de reais. Agora, o Banco Central lembra que a consulta deve ser feita somente no site de valores a receber e que o serviço é gratuito. O Banco Central alerta também que a contratação de intermediários pode representar risco de golpe. Nas ruas, a maioria diz que ainda não entrou no site do Banco Central para conferir se tem algum valor a receber de instituições financeiras. Porque normalmente a gente nunca recebe mesmo, então eu não tive a mínima curiosidade de olhar. Márcia até chegou a consultar mais de uma vez. Tinha esperança de ter dinheiro esquecido de aplicações financeiras que fez no passado e ficou decepcionada. Eu cheguei a olhar tanto para a minha pessoa como para outras pessoas que me pediram ajuda. E não apareceu nada. De acordo com o Banco Central, apenas 15 milhões de brasileiros resgataram valores esquecidos no sistema financeiro. Mas esse número representa apenas 27% de quem tem direito a receber algum dinheiro, bem abaixo da expectativa. O passo a passo para fazer a consulta é simples. O interessado deve entrar no site valoresaReceber.bcb.gov.br e informar o número do CPF e data de nascimento para pessoas físicas, e o CNPJ e a data de abertura da empresa em caso de pessoas jurídicas. Existe ainda a opção de consultar quantias de pessoas já falecidas, com acesso para herdeiros e inventariantes. Recentemente, também foram incluídas fontes de recursos que não estavam nos lotes passados, como de registro mantidas por corretoras e distribuidoras, que fecharam, por exemplo. Equipamentos utilizados na extração ilegal de ouro foram destruídos numa ação conjunta da Polícia Federal e das Forças Armadas em São Paulo de Olivença, Amazonas. A PF também realizou uma outra operação contra garimpeiros em Canaã dos Carajás, no Pará. Ninguém foi preso. O corpo da atriz Aracy Balabanian foi velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Amigos e fãs prestaram as últimas homenagens à artista, que morreu ontem aos 83 anos. 7 pessoas foram presas numa ação da Polícia Federal contra uma quadrilha de roubo de cargas no interior de São Paulo. O grupo teria participação em pelo menos 10 assaltos. A Noruega multou em quase 500 mil reais por dia a Meta, empresa que é a dona do Facebook e Instagram. As redes sociais violaram o direito de privacidade e vigiavam a navegação dos usuários. Segundo as autoridades norueguesas, a gigante de tecnologia usou os dados das redes sociais para difundir a chamada publicidade dirigida quando o usuário recebe propagandas de produtos depois de fazer pesquisas na internet. A Meta, que controla o Facebook e o Instagram, vai ter que pagar uma multa diária equivalente a $97 mil por dia, quase R$500 mil. As autoridades de proteção de dados da Noruega proibiram esse tipo de propaganda no último dia 14 de julho. E o prazo para se adaptar às novas regras ia até 4 de agosto, o que não foi cumprido pela empresa de tecnologia.
A Justiça da Noruega entendeu que a Meta desrespeitou as leis de proteção de dados, que agora estão mais rigorosas aqui na Europa. Para as autoridades, a publicidade direcionada a partir do uso de informações pessoais prejudica a liberdade de escolha do usuário. A empresa anunciou que vai pedir uma autorização formal dos usuários da União Europeia para utilizar os dados em publicidade nas redes sociais. A Meta já sofreu outras sanções na Europa. Na mais recente, em maio, a plataforma foi punida por transferir dados pessoais de usuários do Facebook da União Europeia para os Estados Unidos. A multa foi equivalente a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Já no final de 2022, a Meta foi multada em mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais após uma investigação concluir que a empresa não protegeu os dados dos usuários em um caso de vazamento de informações. O presidente Lula fez hoje a abertura da Cúpula da Amazônia em Belém, no Pará. A Samalmeira Centenária deu as boas-vindas aos participantes da Cúpula da Amazônia. O evento reúne representantes de 7 países, além do Brasil, que fazem parte do Tratado de Cooperação Amazônica. Participaram os presidentes da Colômbia, Bolívia e Peru, o primeiro-ministro da Guiana, os ministros de Relações Exteriores do Suriname e do Equador e a vice-presidente da Venezuela, que veio no lugar de Nicolás Maduro. O ditador venezuelano estaria com uma infecção no ouvido. No discurso de abertura, o presidente Lula disse ser urgente a cooperação entre os países para a preservação da Amazônia. Desde que o Tratado de Cooperação da Amazônia foi assinado em 1978, os chefes de estados só se encontraram 3 vezes, em 89, em 1992 e em 2009, todas elas em Manaus. Há 14 anos que não nos reuníamos. É a primeira vez que o fazemos aqui no Pará e a primeira vez num contexto de severo agravamento da crise climática. Nunca foi tão urgente retomar e ampliar essa cooperação. O documento chamado Declaração de Belém foi assinado pelos 8 países sul-americanos e determina uma agenda para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. No entanto, 2 assuntos importantes foram tratados sem que houvesse uma decisão concreta por parte dos países do bloco: a possibilidade de exploração de petróleo na foz do rio Amazonas e o desmatamento zero da floresta até 2030. Nas lives que faz semanalmente, o presidente Lula disse que uma solução para atingir o desmatamento zero seria premiar os prefeitos que contribuírem para a preservação. O presidente defendeu ainda que as discussões climáticas sejam incluídas na grade escolar e pediu que os líderes mundiais participem da COP30, organizada pela ONU. O presidente também prometeu aumentar a fiscalização da Amazônia e cobrou mais participação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Só o IBAMA tinha 1.700 pessoas quando era presidente da República. Quando nós voltamos, ele só tinha 700 pessoas. Com 700 pessoas não tem capacidade de fiscalização, não tem capacidade de acompanhamento do projeto. Então, nós precisamos ter consciência que não é gasto, é fazer investimento. O que nós precisamos é fazer com que a nossa ministra do Meio Ambiente, a companheira Marina, visite mais o mundo, fale mais do Brasil, traga mais gente aqui para conhecer o Brasil, para visitar o Brasil, para ver as coisas de perto, para a gente poder mostrar que nós não estamos brincando nisso. Logo em seguida, Lula recebeu um bilhete de Marina Silva. Que ela diz o seguinte: mesmo só com 700 fiscais, já alcançamos uma redução de 42% no desmatamento da Amazônia. Sem citar diretamente a exploração de petróleo na Amazônia, Lula defendeu as pesquisas na região. Eu não trabalho com a ideia de ver a Amazônia ser um santuário da humanidade. Eu quero que a Amazônia seja um lugar em que o mundo tire proveito para poder experimentar a riqueza da nossa biodiversidade.
O presidente da Colômbia pediu o fim da extração de petróleo na Amazônia e chamou a exploração na foz do rio Amazonas de negacionismo de esquerda, porque não estaria levando em consideração a geração de energia limpa. Gustavo Petro classificou a ideia como um contrassenso e disse que o assunto deveria ser discutido na cúpula. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu a produção de combustíveis fósseis na região. Faz todo sentido se debater a necessidade de nós sabermos e conhecermos as nossas potencialidades energéticas, tanto em solo quanto em mar. Dos 7 torcedores mortos em brigas neste ano no Brasil, 3 eram do Rio de Janeiro. 5 torcidas organizadas estão proibidas de frequentar os jogos no estado desde março. Mas isso não impediu os episódios de pancadaria. A série especial do Jornal da Record conta o drama de quem perdeu o filho em meio à violência que tomou as ruas cariocas. Depende do jogo, se for um clássico a gente já não vai, a gente evita. A gente vai em jogos mais tranquilos por causa dessa briga de torcidas. Matando torcedor organizada perseguindo uma a outra. Isso desmotiva você levar seus filhos no estádio. Como é que você leva? Às vezes fica aquela afirmação: nossa, meu filho morreu mesmo, ele não está mais aqui. Todo dia vem essa afirmação: ele não está mais aqui, infelizmente. Como conviver com a violência, quando tudo deveria ser festa? Mônica ainda tenta entender os motivos que levaram à morte do filho, Éder Eliazar dos Santos, de 40 anos. Vascaíno, apaixonado e um dos fundadores de uma torcida organizada do time, ele estava com amigos nos arredores do Maracanã quando aconteceu um confronto entre torcedores, antes de uma partida entre Flamengo e Vasco no dia 5 de março pelo Campeonato Carioca. Éder, que nem ingresso tinha para o jogo, foi agredido e deixado sem roupa no chão. Não estava nem com roupa de time nem nada, porque tinha comprado roupa nova. Nossa, como é que pode a pessoa, sabe, fazer uma maldade tão grande assim? E não consegui nem pensar que aquela pessoa tem família, tem uma pessoa em casa que deixou uma avó, um filho e tal. E ele foi lá para se divertir, ele não estava fazendo nada demais, ele não estava fazendo uma coisa ruim. Naquele dia, um homem que caminhava entre os torcedores também foi baleado e morto. Outras 8 vítimas foram socorridas. Éder, que estava entre elas, morreu 2 semanas depois. Na região, a polícia apreendeu pedras e pedaços de madeira. Os médicos falaram que ele teve o traumatismo craniano. Na época da pancada, a pancada foi muito grande. Eles não sabiam até que ponto o que eles usaram para bater. O olho dele, nossa, muito inchado, e a cabeça, o crânio muito inchado. Se dentro dos estádios a segurança é reforçada, justamente para evitar confrontos, nas ruas a violência continua. Só este ano, pelo menos 3 pessoas morreram no Rio de Janeiro em situações como a que aconteceu aqui no entorno do Maracanã. Diante dos números crescentes, a polícia passou a investigar quem estaria por trás das brigas. O inquérito, que está em andamento numa delegacia especializada em crimes virtuais, já apontou suspeitos, que acabam manchando a tradição de festa das torcidas organizadas. Existe, sim, dentro dos grupos, os mais ativos, os que incentivam, os que marcam as brigas, os que puxam o grupo para a briga. Esses são nossos alvos. A grande maioria, por incrível que pareça, tem um prazer mórbido de participar da briga e de ver uma pessoa, um ser humano, caído, espancado e às vezes até morto. O que há é rivalidade, o que há é falta de compreensão de uma sociedade em que eu posso conviver com o diferente.
Desde as brigas de março, 5 torcidas organizadas estão proibidas de frequentar estádios no Rio. Integrantes foram obrigados a usar tornozeleira eletrônica. Análises feitas em 13 celulares apreendidos com suspeitos deram a dimensão da influência. Muitos deles não são cadastrados na torcida, mas pelo que nós podemos apurar, tanto nas redes sociais, tanto nos grupos de conversa e também no material que está sendo analisado, ele apenas não faz parte formalmente, o que indica que ele não quer se expor, que ele não quer chamar a atenção. De acordo com a Lei Geral do Esporte, sancionada em junho, torcidas que promoverem, incitarem ou praticarem violência podem ficar proibidas de frequentar estádios por 5 anos. Mas as negociações em Brasília continuam. A Associação Nacional das Torcidas Organizadas admite que há problemas, mas cobra diálogo para evitar a criminalização de quem só quer torcer. As torcidas organizadas e a Anatorga é a favor da identificação e da punição do indivíduo, não a punição do CNPJ da associação, porque não é uma bandeira que vai lá brigar, não é uma bateria que vai lá brigar, não é um repique, não é uma faixa, não é um mosaico, não é uma bola de encher, né? Então quem vai lá brigar são pessoas e que elas sejam punidas no rigor da lei. Mas existe uma responsabilidade que os clubes não assumem e deveriam assumir. Me parece que os clubes de futebol no Brasil, eles adoram a festa da torcida. Quando há algum episódio de violência, não, esses não são nossos torcedores. Também são torcedores. Também fazem parte daquele corpo de torcida, que também tem algum tipo de identificação com os clubes. Alguém te procurou? Ninguém procurou, para nada. E... claro, a gente espera, né, ouvir alguma coisa, né, positiva, né, que aconteceu essa coisa tão ruim, né, e parece que fica aquela interrogação, né. Na rua onde Éder morava, a homenagem mantém viva a memória de um apaixonado por futebol. 5 meses depois, os responsáveis pela morte continuam soltos. Hoje, a maior torcida dessa mãe é que nenhuma outra sinta a mesma dor. A gente tem que ter essa esperança, né. Uma justiça, né, assim, para todos que se forem, que não aconteça mais com mais ninguém, né. Aqui, o quintal aqui era assim, a pessoa mais alegre era ele, de verdade. Todo mundo sabe aqui. Ele não estando aqui, nossa, um vazio, sabe, uma tristeza. Que saudade. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série Reis. E logo depois da novela Jesus tem o desfecho da história das famílias Pico e Paganotti, no episódio inédito do reality Troca de Esposas. Ótima noite para você. Boa noite.